Saudações, pessoal do Historiar-se. Meu nome é Mauro Sérgio Farias e eu sou historiador e pesquisador do Departamento Cultural do Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, aqui no Rio de Janeiro. E sobre essa atuação de historiadores em escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro, é que a gente vai conversar um pouquinho ao longo desse vídeo, logo depois da vinheta do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu vinha dizendo na introdução, meu nome é Mauro Sérgio Farias. Hoje eu atuo no Departamento Cultural da Escola de Samba Portela, já atuei no Departamento Cultural de outras agremiações aqui do Carnaval do Rio. Sou historiador formado pela UERJ, não sou licenciado, só fiz bacharelado. Diferentemente de muitos de vocês, eu não atuo diretamente em sala de aula. E sobre essa vivência do historiador no Carnaval do Rio de Janeiro, sobre essa atuação do historiador no Carnaval de Janeiro, é que a gente vai começar a nossa conversa. Eu não sei se os colegas de outros estados têm ideia de como isso se dá na prática, mas hoje a gente tem um grande campo de atuação para o historiador no Carnaval do Rio de Janeiro. Em alguns casos na diretoria das agremiações e em outros casos até como profissionais mesmo, prestando serviços. Os historiadores hoje, muitos trabalham no Departamento Cultural das agremiações, coordenando projetos relacionados à história, à memória das agremiações, dos seus grandes expoentes. E muitos historiadores hoje trabalham também como enredistas, como aqueles profissionais que vão fazer a pesquisa e a escrita do enredo que vai nortear posteriormente o trabalho dos carnavalescos, o trabalho dos compositores que vão traduzir aquele texto, aquela pesquisa em plástica, em alegoria e fantasia e em música, que são os outros aspectos que vão compor essa obra de arte tão multifacetada que é o desfile das escolas de samba. Essa relação da história, do historiador e da história com as escolas de samba, com o Carnaval do Rio de Janeiro e com as escolas de samba mais especificamente, ela vem de longe. E ela tem razões muito específicas que estão diretamente relacionadas à maneira como as escolas de samba surgem e se estruturam. E a gente vai desenvolver um pouquinho isso aqui, afinal de contas isso foi tema de algumas pesquisas e de alguns trabalhos que eu pude publicar ao longo dessa trajetória. Já me formei na UERJ em 2015 e desde então tenho conduzido pesquisas e publicado trabalhos nessa área, sempre sobre a maneira com que a história do Brasil é abordada, é trabalhada cotidianamente pelas escolas de samba e como ela é abordada nos desfiles das escolas. Bom, para começar esse papo a gente precisa contextualizar, porque há uma relação muito estreita entre a maneira como a história do Brasil é abordada pelas escolas e a maneira como elas surgiram e se constituíram. O surgimento das escolas de samba está diretamente relacionado ao surgimento da cidade do Rio de Janeiro como a gente entende hoje. A forma que a cidade tem hoje, em grande parte, deriva das reformas urbanas do prefeito Pereira Passos, levadas a cabo no começo do século XX, um projeto de reformas higienista, bastante excludente, bastante segregador, bastante autoritário, que visava dar ao centro do Rio uma conformidade, uma conformação semelhante às de grandes capitais europeias, notadamente Paris. Isso implicou na remoção forçada de grandes contingentes populacionais de pretos pobres, descendentes de escravos, ex-escravos, que foram removidos à força no centro do Rio. Houve um grande programa de demolição de habitações populares, popularmente conhecido, que entrou para a história como Bota Abaixo. E a partir dessas remoções, essas populações acabaram por se alojar nos morros e nas áreas em torno das paradas da Estrada de Ferro, constituindo o que temos hoje como as favelas e os subúrbios da cidade do Rio de Janeiro. Então, o surgimento dessa forma, o surgimento da cidade como a entendemos, está diretamente relacionada com essas remoções, e o surgimento das escolas também tem relação direta com esse processo, na medida que essas populações, em sua maioria de pretos pobres, levou consigo o que pôde levar, inclusive o que é imaterial, levou consigo suas práticas culturais. O músico e pesquisador Carlos Sandrone
sempre frisou nas suas obras, ele tem alguns trabalhos sobre o surgimento do samba enquanto gênero musical. Os trabalhos dele são muito focados na música especificamente, né, a área de formação dele, e ele diz que essas áreas, né, os morros e os subúrbios, são os lugares de excelência do samba desde sempre. No nosso caso específico, a Portela surge a partir da comunidade que se estabeleceu em torno da parada da estação ferroviária de Rio das Pedras, que posteriormente viria a ser o bairro de Oswaldo Cruz, onde surgiu a escola. E a maioria das escolas surge num processo que já é por si só de resistência, porque ele é fruto da necessidade de sobreviver a um processo de violência, de exclusão, um processo de segregação espacial dentro da própria cidade. E as escolas cumprem esse papel de uma forma muito similar ao que em outros momentos históricos foi feito pelos quilombos, pelas irmandades religiosas, no sentido de ser um espaço de socialização, de ajuda mútua. As escolas já surgem com essa característica, já surgem com a necessidade de sobreviver, de se provar como uma manifestação cultural respeitável e legítima. E isso é muito interessante, esse processo, porque esse processo parte das próprias escolas. As próprias escolas sentem a necessidade de, em certa medida, aderir ao projeto governamental, a um projeto governamental de higienização e controle. As escolas se estabelecem com a preocupação de se mostrar respeitáveis, ordeiras. É uma manifestação cultural muito diferente, por exemplo, dos blocos, dos ranchos, daquela coisa mais anárquica do carnaval de rua. O carnaval das escolas de samba, sob um certo sentido, até estético, ele é o carnaval da ordem, ele é o carnaval com a trilha sonora pré-definida, com o figurino pré-definido, com o horário, com o regulamento. Nesse sentido, as escolas, elas fazem um movimento ativo de mostrar-se dentro da ordem. Uma das primeiras grandes lideranças que surgem entre as escolas de samba, que é o compositor Paulo da Portela, fundador da nossa agremiação e que trabalhou ativamente pelo reconhecimento das escolas como um todo, não só da Portela, consagrou uma expressão segundo a qual sambistas deviam andar de pés e pescoços ocupados, que é uma expressão que significa que, essencialmente, que eles deviam andar bem vestidos e bem calçados, de gravata, bons sapatos, no sentido de mostrar-se altivos, respeitáveis, bem calçados. E o sapato aí não é um detalhe somente estético, é uma preocupação de distanciar-se da pobreza, da escravidão. Notem que o escravo não usava sapatos, então não andar descalço, andar bem calçado, é essencialmente a característica de um homem livre. Essa preocupação não era somente estética. E Paulo da Portela negociou junto ao poder público a autorização e o reconhecimento para que essas agremiações pudessem desfilar, pudessem fazer, as suas apresentações. Nesse processo, um aspecto importante desse processo foram as temáticas adotadas pelas escolas, os enredos. Não eram ainda enredos como a gente entende hoje, essa confluência entre música, visual e fundamentação literária, mas a temática com que as escolas se apresentavam nos primeiros desfiles, o primeiro desfile oficial da cidade do Rio de Janeiro é de 1932. Nesse primeiro período dos desfiles, as escolas preocupavam-se em apresentar temas relacionados à história do Brasil e relacionados à historiografia mais oficialista, mais, num termo de hoje diria-se até conservadora. As escolas homenageavam aquelas figuras reconhecidas pela nossa historiografia mais tradicional como relevantes, grandes monarcas, grandes chefes militares. Nos primeiros tempos das escolas você vai ver enredos sobre Dom João, sobre Dom Pedro, sobre o Almirante Tamandaré. A gente ainda não vê as escolas como esse grande polo de irradiação da cultura afro-brasileira que a gente conhece hoje. Note bem, essa cultura estava lá, nas práticas cotidianas das escolas, na maneira como se divertiam, como se alimentavam, como festejavam, mas não estava nos enredos propriamente ditos. Os enredos eram enredos dentro da linha mais eurocêntrica, mais tradicional. E isso, ao contrário do que muitos estudiosos pensaram durante muito tempo, não era uma imposição, isso era um movimento ativo dos próprios sambistas e das próprias escolas. A primeira associação, a primeira entidade que reúne escolas de samba
no Rio de Janeiro, a União das Escolas de Samba, na sua carta fundadora, diz textualmente que os enredos vão servir a finalidades educativas, patrióticas, e por conta disso a gente vai ver nos primeiros tempos essa abordagem da história tão tradicional, tão oficial, digamos assim. Essa tendência vai se manter, ela só vai começar a mudar próximo já da década de 60, quando as escolas, já depois de décadas com esse tipo de abordagem, já começam a absorver outras influências, seus integrantes já começam a querer se reconhecer no desfile, figuras, a querer ver figuras pretas de relevância, acontecimentos históricos diferentes daqueles tão celebrativos, tão tradicionalmente celebrados, como a independência nos seus moldes tradicionais. E isso vai se encontrar com a aproximação da academia, que ela, nesse período, no ano de 1960, a gente tem o professor da Escola de Belas Artes, Fernando Pamplona, trabalhando como carnavalesco do Salgueiro. Ele vai trazer muitas das discussões que correm na academia naquele momento. Notem bem, década de 60 você já começa a ver crescer os movimentos de descolonização da África. Então, tudo que se discute na academia começa a chegar à escola de samba. Os anseios da escola de samba e os fundamentos da escola de samba também começam a chegar à academia. E dentro desse processo a gente começa a ver enredos um pouco diferentes. Em 1960, o Salgueiro vai desfilar com o Quilombo dos Palmares, uma ruptura com o que era majoritariamente apresentado até então, longe de homenagear as figuras mais tradicionais. O enredo é sobre Zumbi dos Palmares, e isso vai se tornando um projeto consistente da escola, ao qual gradativamente, isso é gradativo, isso não é de uma hora para outra, mas gradativamente outras agremiações vão aderindo. A gente, a partir dos anos 60 e 70, começa a ter representações da cultura afro-brasileira. Em alguns momentos, lembrando que de 64 em diante a gente tem um regime de exceção, então nem sempre havia uma crítica política a invisibilização dessas figuras assim tão direta. Às vezes essa visibilidade aparecia através da cultura, da música, da religião, as religiões afro-brasileiras, que hoje muita gente vê associadas às escolas de samba de uma forma quase que automática, começam a virar enredo nessa época, entre os anos 60 e 70. Essa tendência é gradativa, mas ela é crescente. Ela é crescente, mesmo durante a ditadura civil-militar. Isso é uma tendência crescente de começarem a aparecer nos desfiles enredos sobre pessoas pretas, sobre personagens pretos, sobre episódios da nossa história não tão gloriosos, como alguns massacres, como o sufocamento de algumas revoltas. Em 76, a gente vai ver surgir aquele que é celebrado como um dos maiores sambas da história do carnaval carioca, que é Os Sertões, que é baseado no massacre de Canudos e no livro de Euclides da Cunha. Então a partir desse período é que a gente vai começar a ver essa associação que para muita gente hoje é quase que natural, quase que automática, entre cultura afro-brasileira e escolas de samba. Do mesmo jeito em que o período histórico, nos primeiros tempos, nas décadas 30, 40, pediu essa adesão ao status quo, à ordem estabelecida, em alguns momentos ela deu brecha para que essa ordem estabelecida fosse questionada, de forma mais velada, de forma mais ostensiva, enfim. O fato é que essa necessidade de resistência se deu através de uma leitura muito fina e muito eficaz do momento político que as escolas viviam. Basta dizer que na década de 40, por exemplo, o Partido Comunista tenta se aproximar das escolas e organiza desfiles também, cria entidades paralelas sobre a qual as escolas de samba também se agrupavam. Mas o fato é que as escolas de samba sempre são resistência, seja de uma forma mais aberta, seja de uma forma mais velada. A gente vai observar
uma abertura muito grande na crítica à ordem estabelecida já nos anos 80, quando a gente, no processo de abertura política, as escolas de samba, num processo muito semelhante ao que acontece com o rock nacional, ao que acontece com a teledramaturgia, vão fazer enredos críticos à situação do país, sempre de uma forma muito satírica, muito alegre, muito típica do que é o carnaval, mas também vão fazer esse tipo de enredo. Então elas sempre vão ter uma leitura muito, muito interessante, muito precisa, muito própria do momento político e de como se posicionar perante esse momento político. Por conta dessa maneira como as escolas se posicionam frente à história do Brasil, principalmente em seus aspectos relacionados à cultura afro-brasileira, é que a gente não pode perder de vista o quanto a escola de samba tem um potencial grande para a gente historiador, para os colegas que estão em sala de aula, para os colegas que estão em projetos culturais de toda sorte, o quanto as escolas de samba têm potencial para ser uma ferramenta educativa relacionada ao ensino de história e notadamente relacionada ao ensino da cultura afro-brasileira. Aí no contexto da Lei 10.639, elas são um instrumento muito relevante, primeiro para você ensinar a história propriamente dita, e ensinar num sentido amplo, num sentido que relaciona o conteúdo abordado, mas também relaciona o contexto histórico no qual aquele conteúdo é abordado, que pra gente é fundamental. E também elas também são uma ferramenta muito potente para uma educação antirracista. Aí, trazendo até um pouco da minha vivência pessoal, eu posso dizer que muito antes de pisar na universidade, eu tive contato com uma África plural, pujante, com figuras pretas de relevância. Muito antes de pisar numa universidade, ou até muito antes da escola, eu tive contato com isso no universo das escolas de samba. Nas escolas de samba você vai ver enredos sobre personagens pretos de muita relevância, sobre religiões de matriz africana, que hoje o racismo religioso é um tema muito em voga, é uma dificuldade cotidiana para muitos colegas que estão em sala de aula. Muitas vezes se veem obrigados a trabalhar com essa temática até de uma forma quase que emergencial, quase que apagando um incêndio, por conta de presenciar no seu cotidiano escolar manifestações de racismo religioso, com o avanço dos neopentecostais contra as religiões de matriz africana. Na escola de samba, pelo menos desde esse momento, desde a década de 60 e 70, que a escola de samba se torna uma ferramenta educativa muito útil, por exemplo, para apresentar a força, a pujança, a diversidade das religiões de matriz africana. Essa relação do historiador com a escola de samba, ela é muito frutífera, ela é muito rica, ela inclusive torna-se até um campo de trabalho profissional. Muitos colegas estão conciliando suas aulas, suas pesquisas, seus trabalhos em escolas e universidades com a escrita de enredos, a pesquisa de enredo e com a atuação em projetos de memória das escolas de samba. Elas realmente precisam de alguma forma aparecer, precisam de alguma forma estar presentes na escola e na universidade. No mais, eu só posso agradecer ao Historiar-se pelo espaço, pela oportunidade de trabalhar esses temas que me são tão caros. Como é praxe no canal, a gente está colocando aí, está disponibilizando aí as fontes de alguns desses trabalhos, que é um pouco do que foi desenvolvido aqui, tem relação com todos esses trabalhos publicados na área, aí, com anos de pesquisa nessa área. Assim como eu também vou tá divulgando aqui o meu trabalho. Tem uma publicação independente, sobre a história do samba no Rio de Janeiro, para quem quiser conhecer, enfim, e deixando também as redes sociais, @Mauro Portela Cultural no Instagram e @Cultura Mauro no Twitter.